Então, hoje as empresas têm que fazer a sua parte, reduzir suas emissões internamente, ter planos, metas baseadas na ciência, ter metas de serem net zero e etc. E, como isso não é imediato de zerar as emissões, ao longo do tempo também fazerem contribuições voluntárias de redução de emissão por meio da aquisição de créditos de carbono. O mercado de carbono não é a bala de prata, ele é uma das várias ações que a humanidade tem que colocar em prática e em escala para a gente ter alguma chance. Mas é uma ferramenta interessante porque ela busca o menor custo marginal da redução de emissão. Ou seja, onde for mais barato, vamos começar a reduzir onde é mais barato. Vamos começar a remover onde é mais barato também, né, Vitor? Na semana passada, por exemplo, saíram algumas publicações já com relação a metodologias. Então, como vai funcionar toda a validação de metodologias para serem utilizadas para se criarem os projetos de crédito de carbono. Aquelas regras iniciais, né, que projetos que existiam lá no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, no MDL, que antes de 2013 já não vale mais, né, mas projetos entre 2013 e 2020 ainda poderão ser usados até 2030 para compensação de NDCs. Então, houve mais um detalhamento com relação a isso. E, finalmente, também algumas definições de salvaguardas. Eu acho que foi muito interessante ler esse último documento, porque a gente vê alguns aprendizados no mercado voluntário sendo incorporados também no mercado regulado. Então, você prevenir os vazamentos ou você prevenir, né, as reversões de emissões. Então, o que significa isso, né, para quem está nos ouvindo? É você implementar um projeto e ter certeza que mesmo depois que aquele projeto capturou carbono, esse carbono vai ficar armazenado ali durante um tempo, né? E tempo podem ser décadas ou podem ser centenas de anos. Então, esse documento foi publicado na semana passada e traz as premissas que têm que ser observadas para que um projeto tenha essa integridade ambiental, né? Que essa salvaguarda seja colocada. Uma outra novidade que eles trazem, por exemplo, é um conceito do termo em inglês buffer, né? Que você não vende 100% dos créditos de carbono que são gerados em um projeto. Dependendo do risco que aquele projeto traz, você guarda uma certa quantidade de créditos, no mínimo 10%, 15%, depende do risco do projeto. E todos os projetos do mundo doam para essa conta comum onde ficam os buffers, né? Então, se um projeto tem uma reversão, você tem segurança suficiente naqueles créditos que foram gerados e não foram comercializados, que aí sim eles podem ser cancelados, ou seja, a integridade ambiental continua. E o mecanismo de transferência, que é o crédito de carbono, ele ajuda a assegurar essa integridade ambiental dos projetos. Então, essas são algumas novidades que estão sendo discutidas nessa próxima COP. O mercado não é uma bala de prata, não vai salvar ninguém, mas a gente precisa do mercado para alavancar e para dar a credibilidade necessária para o Brasil entrar nesse jogo ditando regras e não simplesmente tendo que adotar, né, posições, digamos assim, de outros ou que forem decididos por outros, principalmente para aqueles países que são maiores emissores. Então, acho que isso tudo, digamos assim, embora o Brasil está numa posição privilegiada, né, neste game, digamos assim, geopolítico internacional do mercado, por outro lado, ele tem riscos. Isso nos preocupa, porque é um risco à nossa segurança alimentar, porque o agronegócio depende do clima, depende do transporte, depende da energia para você ter competitividade, né, no campo, você depende de energia. Então, tudo isso está, digamos assim, neste tabuleiro, vamos dizer assim. Isso tudo pode, né, trazer muita insegurança alimentar, energética, né, hídrica, naturalmente, e, por que não, a componente principal, no fruto disso tudo, a segurança social. Você tocou num ponto-chave para mim, que é competitividade. A gente está falando do Brasil transformar todo esse diferencial ambiental que a gente tem em diferencial competitivo de mercado, e aqui a gente consegue produzir mais limpo do que em outros lugares. Qualquer outro lugar. Então, por isso que, às vezes, tem críticas, por exemplo, sobre o mercado de carbono e etc., preço de carbono. Para o Brasil, é melhor que tenha em todos os lugares e que o preço seja o mais alto possível.
Sim. Né? Tirando a variável clima, que é bom para o mundo inteiro, né? Mas pensando em competitividade do Brasil, isso abre muitas portas para o Brasil se posicionar e ter ganhos em termos não só econômicos, mas também de desenvolvimento social. Exato. Né? Então, essa agenda casal... Até porque, né, Felipe, se nós não fizermos, alguém vai fazer por nós, né? Então, alguns países importadores, eles têm taxas de ajuste de fronteira que contemplam a pegada de carbono dos produtos que estão sendo importados hoje, né? Então, isso foi implementado agora em outubro, tem agenda gradual para ser implementada, mas basicamente o que dizem as regras, né, do ajuste de fronteira, que se você não paga imposto sobre as emissões no seu país de origem, você vai pagar o mesmo imposto no país de destino. Então, assim, Europeia, né? Começou exatamente, agora, é a taxa de ajuste de fronteira, o CBAM. Importante essa sua colocação para a competitividade que eu acabei de dizer. Por isso a importância de ter um mercado. Ele não é uma bala de prata, mas nós precisamos ter este mercado. Justamente para sentar nessa mesa de negociação, principalmente com os países que estão com essa taxa de fronteira, porque se você não tem nada no seu país, você vai pagar mais. Então, além de você vai pagar mais pelo combustível, pelo transporte, para você exportar para o hemisfério norte, você vai pagar mais porque você não tem aqui implantado no país um mercado de carbono. Do PL que nos preocupa, a gente está trabalhando nisso também, a questão da governança, né? Existe ali ainda um pouco de falta de participação efetiva, principalmente nas deliberações dos setores, não só dos setores regulados, mas também da academia, dos outros setores, das organizações civis, todo mundo que trabalha com esse assunto. Então, esse é um ponto muito preocupante para nós, melhorar essa governança, ela ser mais participativa. Tem umas questões ali operacionais aí dos CAPs. Parece que, né, esses limites que estão ali colocados hoje são um pouco, digamos assim, parece que eles estão, aí eu peço ajuda aqui dos universitários, em termos internacionais eles estão mais ou menos compatíveis com o que é praticado na União Europeia, os 25 mil, enfim, mas os 10 mil só para reporte, para um aprendizado, para aumentar essa maturidade, talvez seja bom, mas nós estamos achando que são um pouco baixos. Vai abranger muitas empresas, não só as grandes, mas as médias e pequenas. Às vezes a pessoa fala assim, mas mudança do uso do solo, agricultura, maior fonte do Brasil no inventário, mas assim, a agricultura está cada vez mais virando uma solução baseada na natureza, olhando aumento de estoque de carbono no solo e outras soluções, integração, lavoura, pecuária, floresta. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo no agro que, por mais que não entre agora, amanhã é o agro que vai querer entrar. Então, o importante é a gente fazer essa roda começar a girar. Né? Então, eu estou bem animado, na verdade. Eu acho que o importante é que o texto do projeto de lei ele permita que todos os setores entrem no momento adequado. Né? Tem gente que questiona muito, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Vamos dar um exemplo. Que, o mundo tem que ir para carro elétrico, a gente tem que usar o nosso diferencial de carro a etanol. Gente, vamos parar de falar ou e. Eu tenho que fazer isso o máximo possível, eu tenho que fazer aquilo o máximo possível. Assim como eu tenho que tentar reduzir as minhas emissões ao máximo possível, o mais rápido possível, e incentivar reduções em outros locais também. Isso é você ter uma responsabilidade climática. As soluções baseadas na natureza, né, Felipe, elas têm o componente de remoção. Então, a gente deixa a natureza fazer a fotossíntese e fazer a captura do carbono, né? Mas ela tem outros componentes também, que é a proteção da biodiversidade, os recursos hídricos e todas as comunidades que estão envolvidas ali, muitas vezes dependem daquela floresta ou de tirar os recursos, utilizar os recursos que também estão ali naquela área. Então existem muitas outras agendas além de só 1 tonelada de CO2, que se a gente joga para dentro de um mercado de carbono, talvez a gente fique mascarado só por isso e não veja os outros, né? A gente defende isso porque os recursos arrecadados, eles têm que ser investidos
justamente para isso, para buscar inovação tecnológica. Porque muitas vezes você precisa de soluções avançadas, outras soluções baseadas na natureza, mas você precisa de financiamento para isso. Por isso que também é uma discussão muito importante que vai ter nessa COP, a questão do financiamento. Mas internamente a gente também tem que discutir isso enquanto política pública. Qual é a política pública, seja federal, seja estadual, para a gente justamente financiar essa inovação, para a gente ter recursos necessários, para a gente aportar não só para as grandes, mas também para esta cadeia de valor.